Olá, pessoal do quinto ano. Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Elaine Souza e hoje a nossa aula vai fazer um apanhado das 4 unidades que nós já estudamos. Estão lembrados? Falamos dos movimentos da Terra, falamos do movimento aparente do Sol, falamos da Lua e seus movimentos, dos instrumentos de observação do céu e falamos também sobre as constelações. Estão lembrados? Fizeram as lições, os trabalhos de casa? Eu espero que sim. Então, a aula de hoje vai ser de atividades, revisão desses conteúdos e eu espero que você consiga acertar, tá bem? Vamos relembrar aí quais são as atividades que a gente... as habilidades que a gente trabalhou. Acompanhe aí. Trabalhamos 4 habilidades. A primeira foi identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos, como mapas celestes e aplicativos, entre outros, e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite. Associar o movimento diário do Sol, as demais estrelas no céu, ao movimento de rotação da Terra. Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de pelo menos 2 meses. E projetar e construir dispositivos para observação à distância, como a luneta, periscópio, etc., para observação ampliada de objetos, lupa, microscópio, ou para o registro de imagens, como máquinas fotográficas, e discutir usos sociais desses dispositivos. É importante você continuar anotando no seu caderno o assunto da aula de hoje, tá? Então, coloca aí a data, que vamos fazer atividades, e eu espero que você consiga acertar bastante. Na aula passada, eu deixei várias tarefas de casa, várias atividades. Estão lembrados? Alguns alunos participaram e mandaram para a gente. Vamos acompanhar? Olha aí, como é bacana a participação. Primeiro aluno foi Gabriel William, que mandou a constelação Cruzeiro do Sul. Abaixo também a mesma constelação, o Janderson Andrei. Lá em cima no meio foi a Emily Gabriela. Abaixo o Marcelo Edson. E ao lado, o Maurício Emanuel. Então, temos aí os trabalhos desses alunos que são do 5º ano da Escola Alzira Pernambuco. Eu quero agradecer a participação de vocês. É muito importante para nós, professores, perceber esse retorno que vocês estão participando, que estamos aprendendo juntos, tá bom? Então, agora sim, vamos começar a aula de hoje com a primeira questão. Julgue as afirmações como V, verdadeiras, ou F, falsas. A Terra não está parada no espaço. Ela realiza os movimentos de rotação e translação. A letra B diz: a Terra demora aproximadamente 24 horas para dar uma volta ao redor do Sol. Na letra C, a Terra demora aproximadamente 24 horas para completar uma volta em torno de seu eixo. Na D, a alternância entre dias e noites é uma consequência do movimento de translação da Terra. Letra E, a trajetória que o Sol descreve ao longo do dia é denominada movimento aparente do Sol. E letra F, o movimento de translação dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Faltou aí a palavrinha dia, tá? Acrescenta no teu caderno, que corresponde a 1 ano terrestre. Então, vamos ver aí. A letra A, você acha que é verdadeira ou falsa? A Terra realiza esses 2 movimentos, rotação e translação? Verdadeiro. Letra B. Será que a Terra demora 24 horas para dar uma volta ao redor do Sol? Tá meio estranha essa, né? Tem uma pegadinha. É falsa. Na letra C. A Terra demora aproximadamente 24 horas para completar uma volta em torno do seu próprio eixo? Tá certo. É verdadeira. E na letra D, a alternância entre dias e noites é uma consequência do movimento de translação da Terra? Tá meio estranho aí, né? Essa é falsa, né, gente? É um movimento de rotação, não translação. Na letra E, a trajetória que o Sol descreve ao longo do dia é denominado movimento aparente do Sol? Verdadeiro. E letra F, o movimento de translação dura 365 dias e 6 horas, que corresponde a 1 ano terrestre? Verdadeira também, está correta. Espero que você tenha acertado. Mais uma questão? Questão 2. Sabendo que o ano 2016 foi um ano bissexto,
que aquele ano que possui 366 dias, pois o nosso calendário soma essas 6 horas adicionais do ano terrestre, e assim, a cada 4 anos, o mês de fevereiro fica com 29 dias. Estão lembrados? Falamos sobre o ano bissexto. Então, com base nisso, sabendo tudo isso, assinale com X nos outros anos bissextos. Olha aí o comando da questão. 2016 foi um ano bissexto. Então, qual é a ideia? Se acontece de 4 em 4 anos o ano bissexto, depois de 2016, qual foi o próximo ano? Vamos marcar aí. 2016 mais 4, 2020. E depois de 2020, mais 4 anos, 2024. 2024 também mais 4 anos, 2028. E 2028 mais 4, 2032. Então, você já fica sabendo, todos esses anos que marcamos aí são anos bissextos, tá ok? Mais uma questão? Questão 3. Complete as frases com as seguintes palavras: fases da Lua, Terra, satélite natural e Sol. Vamos lá na primeira. A Lua é o... o que ela é o da Terra? Isso significa que ela é um corpo celeste que orbita nosso planeta. Então, o que a Lua é da Terra? É o satélite natural. Muito bem. Na letra B. Conforme a Lua se desloca em sua órbita ao redor da... Ela é vista da superfície de nosso planeta, tanto de dia quanto de noite. Então, a Lua orbita qual planeta? Acompanhe aí. Muito bem, é Terra. Na letra C. Ao fazer esse movimento, ela muda de posição em relação ao... E por isso, a Lua aparece para nós de diferentes aspectos ou aparências, chamados de... Então, vamos completar. Com o movimento, a Lua muda de posição em relação ao Sol. E essa posição que ela muda dá aparências diferentes, chamadas de fases da Lua. Muito bem. Mais uma questão. Leia a tirinha e depois julgue verdadeiro ou falso. É uma tirinha do Horácio, de Maurício de Souza. Você conhece? Vamos ler a tirinha juntos. A Lua diz: há noites que custam tanto a passar, Horácio, principalmente quando estou no minguante. Daí entro numa fossa tão grande que só quero sumir. Vocês me chamam de lua nova nesse período. Daí, quando me dá um certo ânimo, começo a brilhar aos pouquinhos. É quando vocês me chamam de quarto crescente. Mas o que eu gosto mesmo é de explodir de luz na lua cheia. Diga-me, Horácio, você me acha muito instável? E Horácio responde para a Lua: não mais do que nós. Vocês entenderam a resposta do Horácio? Ele disse que nós, pessoas, nós seres humanos, no caso dele, o dinossauro, também mudamos de fase, né? Como se fosse a Lua. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está para baixo. E agora sim, vamos responder as questões. Letra A. Quando a Lua diz a Horácio que quer sumir e que nessa fase ela é chamada de Lua Nova, é porque nesse momento sua face iluminada não está voltada para a Terra, não sendo possível vê-la. Essa é verdadeira. A letra B. A fase de lua crescente ocorre logo após a fase de lua minguante? Não, né? Essa está errada. Após a lua crescente, como o nome diz, vai crescendo, nós temos a lua cheia, não a minguante. É por isso que essa é falsa. E já na letra C, para que o Horácio daqui da Terra pudesse ver toda a face iluminada da lua, esta deveria estar na fase de lua cheia. Correto. É quando a face completa da lua está iluminada e a gente percebe ela cheia, tá bem? Mais uma. Questão 5. Associe as imagens aos nomes dos instrumentos astronômicos. Nós temos aí a imagem A. Observa bem. Temos a imagem B. Depois a imagem C. E a imagem D. Nós falamos dessas imagens naquela aula sobre os instrumentos de observação do céu. E aí agora a gente vai associar as imagens à coluna que está com o nome dos instrumentos. Vamos lá? Primeira, diz luneta, de Galileu Galilei. Qual a imagem que você acha que é a luneta de Galileu?
É a imagem C, tá? Observe aí. A próxima. Qual a imagem que corresponde ao telescópio newtoniano? É a imagem B. Nós temos aí uma réplica desse telescópio. E os telescópios espaciais? Qual será? A imagem A. A gente até falou isso na nossa aula, o telescópio Hubble, lembra? E a última, sondas espaciais, sobrou aí a letra D. A gente até falou na nossa aula, lembra o nome dessa sonda? Cassini-Huygens, lembra? Então vamos continuando. Sexta questão. Observe a imagem e responda. Temos aí um peão e um trenzinho de brinquedo, né? Observe bem. Agora vamos responder. Letra A. Qual objeto está realizando um movimento parecido com a rotação da Terra? O objeto é o peão, porque gira ao redor do próprio eixo. Letra B. E qual objeto realiza um movimento semelhante à translação? O trem, porque se move ao redor da casa. Letra C. Qual movimento da Terra origina os dias e as noites? Muito bem, o movimento de rotação. E a D. Qual movimento origina as estações do ano? Essa é fácil. Se já foi a rotação, o próximo é translação. Espero que você tenha acertado. Mais uma questão para a gente. Questão 7. Identifique algumas constelações reconhecidas pelos povos indígenas brasileiros. Aí nós temos a constelação de Anta, Beija-Flor, Canoa, Ema e Homem Velho. Então, na aula que a gente falou sobre as constelações, explicamos que constelações são essa região, esse agrupamento de estrelas. E aqui a gente brinca de ligar os pontinhos, né? Então, vamos lá. Onde estará aí o nome das constelações? A primeira delas é a constelação de Ema. Embaixo, temos do Homem Velho. No meio, acima, a constelação, Anta. E a de baixo, a Canoa. E a última constelação, pelo próprio desenho formado aí, nós temos do Beija-Flor, tá ok? Então, gente, na nossa aula, nós utilizamos essas referências que eu já expliquei, que são os livros didáticos que a gente adota na escola, tá? Temos também essa prova aí que foi tirada do 6º ano, da professora Soraya. E vocês podem estar consultando, assistindo mais vezes, tá? Tenho um recadinho para você. Nós vamos entrar de férias, vamos passar um mês em casa, tá? Então se cuide, aproveite para relembrar as atividades que você não fez, tá? Então estude, conclua essas tarefas, se cuide. Apesar de ser férias, nós não devemos sair, não devemos passear, temos que ficar em casa, gente. Olha esse recadinho aí. Fique em casa, tá? É importante isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente se encontra na volta. Um beijão, tchau, tchau.